Seja bem-vindo a Dá o Papo, o podcast da Ágape. Olá, gente linda, tudo bem? Estamos de volta com o podcast Dá o Papo, o podcast da Ágape. Esta é a 4ª temporada. Eu continuo me chamando Josi. E eu continuo me chamando Jonatas. E aí, Jonatas, muito feliz em retornar? Tô feliz demais. A gente tá vindo de 2 semanas de férias, né? E a gente estava ansioso para voltar já, reencontrar o povo da Ágape, esse povo abençoado, e poder retomar os nossos estudos aqui também. É isso aí. Jonatas, antes de tudo, conta pra gente um pouco sobre como será essa nova temporada de podcast. Ok, então deixa eu pontuar algumas coisas. A primeira coisa é que essa temporada, a 4ª temporada, vai ser um pouco diferente da última. Na última temporada de podcast a gente estudou o livro do Apocalipse. Então a gente gastou um tempo falando sobre um livro da Bíblia. Hoje, dessa vez agora, a gente não vai fazer isso. A gente vai tratar de um tema e, passando por vários livros da Bíblia, pela Bíblia como um todo, a gente vai refletir sobre a missão da igreja nesse mundo. Então a gente vai falar sobre o papel de sermos um discípulo de Jesus e contribuirmos nessa missão para a qual Ele nos chamou. Então vamos pensar no que é missão, vamos falar sobre o reino de Deus, vamos falar sobre o mundo no qual a gente vive, vamos falar sobre muitas coisas interessantes e a gente convida você a participar com a gente dessa jornada em nome de Jesus. Vamos começar então essa nova série de estudos. Prepara o seu coração, a sua caneta, o seu caderno, deixa a Bíblia por perto, pega o cafezinho. Aonde você está agora vai se tornar sua sala de estudo, tá bom? Então vem com a gente meditar sobre esse tema, a missão da igreja no mundo. O episódio de hoje, galera, tem o título A Missão é, antes de tudo, de Deus. Então vamos começar o nosso estudo. A gente começa com uma afirmação. A afirmação é que Deus não é um Deus passivo, não é um Deus parado, não é um Deus que observa as coisas apenas. Aquela ideia de um velhinho sentado no céu observando a sua criação passa longe da revelação bíblica sobre quem Deus é. Então falar da missão é falar de Deus. Falar da missão da igreja é, antes de qualquer coisa, falar da missão de Deus, sabe? E a Bíblia nos faz um chamado. E esse chamado é para que nós, como igreja, nós venhamos a nos envolver com a missão de Deus, com a missão de restaurar a sua criação, com a missão de anunciar a boa nova do Evangelho, mas pode, em algum momento, na cabeça de alguns, gerar a ideia de que a igreja é a última batatinha do pacote. Mas a verdade é que nós somos apenas coadjuvantes numa história onde o protagonista é Deus. A Bíblia é essa história que mostra a ação de Deus. A Bíblia não é um livro sobre homens, sobre personagens, sobre mulheres, sobre grandes pessoas da história. A Bíblia é uma história sobre Deus, é a revelação do que Deus fez no meio de pessoas comuns como eu e você. Então, a gente começa de onde tem que começar. Falar da missão de Deus é ter necessariamente que voltar ao livro de Gênesis, o capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A ideia de um Deus criador, de um Deus criativo, a ideia de um Deus que cria o mundo, a humanidade, não porque estava entediado, mas apenas como extensão de seu amor. Essa ideia é fundamental para a teologia da missão, para que a gente reflita sobre a missão da igreja nesse mundo. Então, nós olhamos para Gênesis capítulo 1, percebemos que Deus está em ação. Antes de qualquer um de nós ter consciência a respeito de si mesmo ou do mundo no qual a gente vive, Deus já estava agindo. E isso é fundamental. A Bíblia vai dizer para a gente, ao longo do capítulo 1, que Deus vai criando as coisas. E lá no versículo 26 diz que Ele cria a humanidade segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança.
Então, o homem é uma criação de Deus fundamentada no amor desse Deus. Por que que Deus me criou? Por que que Deus criou você? Por que que Deus criou a humanidade? Não é porque ele estava precisando, não é porque ele estava carente, é porque ele expressou, em nos criar, ele expressou o seu amor, extraordinário amor. Então a gente parte desse princípio. A verdade de Gênesis, a gente percebe que alguma coisa deu errado, não por causa do Criador, mas por causa da criatura. Gênesis capítulo 3 conta para a gente o relato da queda. A Bíblia diz que homem e mulher desobedeceram a Deus, escolheram um caminho de independência de Deus. Eles fazem isso. Ao longo do capítulo 3, eles comem do fruto que não deveriam comer, mas essa ideia de comer do fruto é uma ideia assim, de que eles estão escolhendo o seu próprio caminho. Eles querem ser independentes de Deus. E a jornada da humanidade nesse mundo é uma tentativa de viver independente de Deus. Esse é o grande... A humanidade deu as suas costas a Deus. E a gente vai percebendo que esse Deus Criador, podendo então ter acabado com seu plano, mudado, falar, vou desistir desse negócio, a Bíblia mostra para a gente que, como resposta a isso, Deus revela ao homem um atributo chamado misericórdia. Deus revela-se um Deus misericordioso, porque em Gênesis 3,15, no meio de algumas declarações de consequência do pecado de Adão e Eva, Deus faz uma promessa. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre a serpente que gera toda aquela tentação e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto mostra para a gente aquilo que a gente chama na teologia de primeiro evangelho. É a primeira referência da boa notícia da salvação que Deus está iniciando, que Deus está operando na humanidade. Porque se a humanidade se voltou contra Deus, a Bíblia diz para a gente que Deus foi atrás dessa humanidade. Não porque ele é carente, mas porque ele é amoroso. Porque todo o seu amor o movimenta em direção àquele que está perdido. E isso é extraordinário, meu irmão. Por isso que ele anuncia para a serpente, vem um dia em que o descendente da mulher esmagará a sua cabeça. Você até lhe ferirá o calcanhar, mas a sua vitória jamais será concluída, você será derrotado. Isso é um prenúncio daquilo que aconteceria na cruz do Calvário, quando Jesus, o Filho de Deus, é elevado à cruz, sendo crucificado, estaria vencendo e triunfando sobre a obra do diabo nesse mundo. Então, essa é a primeira boa notícia. E quem é que está fazendo isso? Quem é o missionário que vai atrás desse Adão e Eva perdido? Quem é o missionário? Qual é a agência missionária? Qual é a igreja que sai para iniciar um projeto de redenção da humanidade? Nenhum. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está fazendo. E isso mostra para a gente que a missão, antes de ser da igreja, ela é de Deus. Deus está completamente comprometido com a sua criação ao ponto de lançar-se a si mesmo em uma jornada de redenção, de restauração nesse mundo. A Bíblia é a história dessa jornada de Deus. Tudo que vai acontecer da agora para frente é uma demonstração de como Deus está completamente comprometido em redimir a sua criação marcada pela queda. Então, isso passa pela minha vida e pela sua vida também. E a gente pode perguntar, como que vai se dar esse projeto divino? Como que ele vai fazer isso? Se Deus está programando iniciar um projeto de salvação, por onde ele vai começar? Quais são as estratégias divinas nesse projeto? A Bíblia vai dizer para a gente no capítulo 12 do livro de Gênesis que ele começa a partir de uma família, a família de Abraão. Ele começa a partir de um homem
que vai construir a sua família e através dessa família o Salvador chegará ao mundo. Através dessa família o projeto de restauração de Deus vai ser continuado. Então, capítulo 12, versículo 1, que fala para a gente do chamamento de Deus a Abraão, diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui a gente tem essa referência de Deus chamando Abraão e falando: Abraão, através de você eu vou continuar esse projeto de redenção. Perceba os verbos, é Deus quem está fazendo. Eu farei de você, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. É Deus quem está completamente comprometido com esse projeto missionário de salvação da humanidade. Abraão participa? É claro que participa. Recebe um chamado de Deus, mas ele é apenas um instrumento. Deus é quem está fazendo todas essas coisas. E aí a gente continua, a gente percebe que isso acontece por meio de um filho que Abraão recebe como promessa de Deus. Abraão e Sara, já idosos, não geravam filhos, eles não conseguiam essa obra, esse milagre, eles não tinham essa bênção por questões biológicas, por questões de saúde. E a Bíblia diz que Deus faz uma promessa. No capítulo 15, ele promete a Abraão: conta as estrelas do céu, sua descendência será numerosa desse jeito. E Abraão questiona: mas como, Senhor, se eu não tenho um filho sequer? E Deus dá um filho a Abraão. No capítulo 22, como um drama que se inicia, esse filho prometido que havia sido dado a Abraão por Deus, agora ele é requerido de volta. Deus diz para Abraão: Abraão, me entregue o seu filho no Monte Moriá como sacrifício. E o Abraão se vê num dilema gigantesco, mas ele decide obedecer a Deus, como quem sabia que o Deus que está pedindo isso a ele, verdadeiro Deus, aquele que o chamou da terra dos seus pais, era capaz, inclusive segundo o livro, a carta aos Hebreus, de, havendo Abraão sacrificado o seu filho, Deus trazendo ele de volta a um ato milagroso de ressurreição. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, diz que pela fé Abraão foi sacrificar o seu filho, e ele sabia que, ainda que sacrificasse, Deus poderia ressuscitá-lo. Então aqui a ideia de Deus pedindo a Abraão o sacrifício de seu filho deve ser muito bem compreendida, porque ela diz muito além daquilo que os olhos podem ver. Deus não está pedindo a Abraão um sacrifício literal de uma pessoa, porque o Deus da Bíblia não aceita sacrifícios humanos. Isso era uma prática dos povos vizinhos a Israel. Deus fala para Abraão, pede esse ato, mas chega na hora H e ele oferece um cordeiro substituindo o Isaque naquele ritual de sacrifício. E por que isso? Porque ali Deus está anunciando para Abraão e anunciando para gerações que viriam após Abraão, que primeiro, ele não aceita sacrifícios humanos. Segundo, que haveria um dia em que esse próprio Deus enviaria um substituto que se entregaria como sacrifício por todos nós. O que nós não somos capazes de fazer, esse substituto seria capaz de fazer. E quem é que Deus manda? Se ele pede o filho de Abraão, descobrir lá no Novo Testamento que ele pede o sacrifício do seu próprio. Aqui a gente percebe, mais uma vez, o completo engajamento de Deus nessa obra redentora da humanidade, de toda a sua criação. O texto vai continuar e mostra para a gente então que Deus não aceita esse sacrifício. Esses descendentes de Abraão, eles passam por um período de grande fome no final do livro de Gênesis, ao ponto que no início do livro de Êxodo, eles estão
no Egito, já em grande número. Eles foram levados para lá por José, descendente de Abraão. Eles foram levados para lá para a sua salvação. Deus envia José primeiro para o Egito, no meio de uma confusão familiar. José se vê no Egito e ele percebe depois, lá no avançar da sua vida, que foi Deus quem o enviou para lá, e agora ele é capaz de proteger os seus. E quando isso acontece, e a gente olha o livro de Êxodo começando, essa turminha, essa tribo pequena que foi para o Egito para ser poupada da fome, agora se transformou num povo numeroso. E o faraó fica com medo disso, o faraó do Egito, que não é mais o faraó da época do José, que olhava esse povo com bons olhos. O seu descendente agora fica com medo, e ele escraviza esse povo por 400 anos. 400 anos de escravidão. Até que no livro de Êxodo, capítulo 1, 2 e 3, por ali, a gente percebe algo extraordinário. Deus chama um homem chamado Moisés para ser o salvador e libertador desse povo. Mas como a gente está percebendo que a missão é antes de tudo de Deus, antes de Moisés se tornar um libertador e um salvador, ele precisa ser salvo. E Deus salva Moisés da morte que foi planejada pelo faraó, e ele poupa Moisés nas águas do rio Nilo. Ele preserva a vida do pequeno, do bebê Moisés, até que Moisés cresce e aí sim, ele se torna esse homem que vai conduzir o povo na sua jornada de saída do Egito. Aqui a gente vai perceber que esse Moisés é esse instrumento de Deus. Deus liberta esse povo do Egito, pois em sua soberania ele decidiu que esse povo que era pequenininho, cresceu no Egito, viveu como escravo, esse povo seria participante da missão que ele mesmo planejou. Deus está desempenhando neste mundo essa grande missão e convida para parceria, para ser participante dessa missão o povo de Israel. É isso que a gente vê ao longo das Escrituras. A gente vê isso de forma extraordinária em várias etapas. Por isso que ele chama guerreiros como Josué para conduzir o povo até a terra prometida. Por isso que ele usa reis como Davi para revelar não só uma nova maneira de se relacionar com Deus, a intimidade de Davi com Deus era extraordinária, mas porque da família de Davi viria o Messias, aquele que se assentaria no trono de Israel para todo sempre, no trono do universo para todo sempre. Ele usa profetas como Isaías, e o que todos eles têm em comum? Eles foram chamados a participar de uma missão que Deus começou, a missão de restaurar todas as coisas. E é por meio dessa nação de guerreiros, reis, profetas, que ele enviará ao mundo o seu filho. Por que Deus escolheu Israel? Porque ele quis, na sua soberania, ele decidiu que começaria com aquele povo. E dali ele começa a usar homens e mulheres extraordinários ao longo das Escrituras. Porque desse pessoal que vai sendo levantado, se criou uma linhagem de onde viria o Salvador do mundo, de onde viria Jesus de Nazaré. Aqui a gente passa então para o Novo Testamento, que começa com uma notícia magnífica. Deus já enviou seu Filho para salvar o mundo. A missão de restaurar todas as coisas é algo tão sublime e maravilhoso que o homem pecador jamais seria capaz de desempenhar por sua própria conta. Deus precisa vir ao mundo na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele vive em perfeição, morre como oferta pela culpa do nosso pecado para levar à conclusão esse plano redentivo de Deus. A cruz de Cristo é o ato mais sublime dessa história. Essa história de amor de Deus pela sua criação. Jesus na cruz é Deus em missão. É Deus restaurando o seu povo e anunciando que um dia todas as coisas, absolutamente todas as coisas, seriam colocadas sob o governo de Cristo Jesus. De Atos em diante, do livro de Atos dos Apóstolos em diante, a gente vê a igreja sendo chamada a participar
dessa missão de Deus. O que Deus fez com Israel no Antigo Testamento, chamando aquele povo para participar da sua missão, que, olhando com mais cuidado, com mais atenção, a gente percebe que o povo de Israel falha em cumprir esse chamado. A gente vê agora no Novo Testamento Deus chamando a igreja, que não é mais um povo étnico, mas é uma comunidade de gente de toda tribo, raça, cor e nação, chamados para, sob a fé em Cristo Jesus, sob a cruz de Cristo, anunciar a salvação e a redenção de todas as coisas. É isso que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. Ele chega antes da igreja em todo lugar onde a igreja vai. Onde há um coração quebrantado, ali Deus já chegou. Isso fica claro no livro de Atos dos Apóstolos. Claro, claro, como a água mais cristalina. Onde chega um missionário, ali Deus já chegou. Onde nasce uma igreja, ali Deus já chegou. Onde um servo de Deus encontra espaço para fazer uma oração, para explicar a Bíblia, para servir em amor a um necessitado, ali Deus já chegou, porque a missão é, antes de tudo, de Deus. Então, para participar dessa missão também, quando a gente pensa na obra de salvação de Deus na nossa vida, o que Jesus fez na nossa vida, a gente precisa entender que Ele nos salvou por amor. Ele quer nos usar. Ele diz para mim e para você, não tenha medo. Fale. Revele o amor de Deus. Conte às pessoas sobre quem Jesus é. E faça isso com a coragem de quem sabe que onde quer que você vá, Deus ali já chegou. Pois a missão é, antes de tudo, de Deus. Jonas, trocando miúdos, parece que quando a gente fala assim da missão de Deus, né, fica algo distante, porque pode passar assim, não sei o que você pensa aí, eu sei que está ouvindo a gente, mas muitas vezes pode passar assim na nossa cabeça, Jonathan, que isso foi para todos esses homens de Deus, né? Então assim, Moisés, diante daquele mar para se abrir, o cajado. Então, isso é para um líder, alguém mais letrado, alguém mais capacitado, alguém com mais tempo do que eu, entende? Então, às vezes pode parecer que fica muito distante da gente, não é verdade? Mas a gente precisa fazer essa inserção da gente mesmo nisso, sabe? Não, isso é para mim, isso é para o meu dia a dia, isso é para minha tarefa diária, em casa, no trabalho. Você não acha que acontece um pouquinho disso? A gente colocar algo como se fosse muito grandioso, e né, na sua totalidade, mas que pode ser algo simples, algo leve, diário, né? Ok, então, a gente precisa fazer essa conexão em tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, né? A verdade, como eu disse agora há pouco, é que Deus usou gente como a gente, porque esses homens e mulheres que a Bíblia revela para nós a sua história, era gente com problema na família, era gente que tinha medo de falhar, era gente que dizia que ia e não conseguia ser fiel àquilo que dizia. Só que esse pessoal foi sendo transformado por Deus, à medida de que agora, conscientes do chamado que Deus fez a eles entendem que eles podem fazer tudo aquilo com coragem, porque Deus está na frente deles. Então, saber que a missão é de Deus é uma notícia encorajadora para mim e para você. Você que é dona de casa, você que sai cedo para trabalhar, você que está na missão de educar seus filhos, você que desempenha algum ministério na igreja local, você precisa entender que se a missão é de Deus e Ele te chamou para isso, Ele vai te dar toda a capacidade necessária para que você cumpra esse chamado. Ele vai te encher de unção. O que cabe a nós é estarmos conectados com esse Deus para que a gente entenda por onde Ele está nos levando.
Então, isso tem tudo a ver com a vida comum da gente. Então, meu irmão, minha irmã, você que trabalha, você que desempenha ministérios na igreja local, você que quer ser um agente de Deus no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você precisa lembrar disso. Deus já chegou lá antes de você. Então, o que tiver de fazer, faça com coragem. Faça sabendo que Deus vai capacitá-lo. E viva essa missão em amor. Revele esse Deus que está em missão com seus atos. Fale de Jesus para as pessoas, mas mostre Jesus nas suas ações. Seja amoroso, seja compreensivo, seja pronto em ouvir e tardio em falar. Não entre nessas discussões de internet. Pule fora disso. A missão de Deus não está nas discussões de Instagram. A missão de Deus está com as pessoas ao nosso redor, em ser amável, em ser receptivo, em ser acolhedor com aquele que está sofrendo. Então, viva isso de todas as formas possíveis. Deixe que Deus te use, porque onde quer que você esteja, foi Deus quem colocou você lá. E isso é importante, porque muda o nosso jeito de enxergar o trabalho, muda o nosso jeito de enxergar a nossa vida, porque não tem lugar onde a gente esteja que Deus já não tenha chegado primeiro. Então, fique com essa palavra encorajadora. A missão de Deus tem tudo a ver com a gente. E Ele chamou a gente imperfeita, gente que tropeça e cai, mas que quando ergue a cabeça, encontra nele um Deus com a mão estendida para nos levantar e nos capacitar a retomar a jornada como missionários dele nesse mundo. Todos nós somos esses missionários de Deus que devem compartilhar dessa graça e desse amor. A gente fica por aqui e que nesse novo semestre venha uma graça, sobre graça do Senhor sobre nós, trazendo para nós novas revelações desses planos divinos dele sobre. Então a gente se encontra no próximo podcast. Até lá!